Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, você já ouviu falar sobre constelação familiar? Eu não sei se você entende o que a Bíblia diz a respeito de constelação familiar. E no livro de Jó, Deus explica a respeito sobre constelação. A constelação diz que ele ensina sobre mitos religiosos, horóscopos, mitologias e uma crença familiar que leve a um resultado, uma resolução de um problema tipo geração. Então, algumas pessoas acreditam buscar a constelação familiar para ter uma ajuda sobre um problema que repercute entre a família, entre percas financeiras, doenças, esse tipo de coisa, que a Bíblia fala sobre mal de geração. Então, quando se fala em constelação familiar, as pessoas acreditam buscar uma ajuda, dizendo que é de Deus. Mas o que Deus explicou a Jó sobre constelação não dá muita razão à própria constelação, quando você não entende sobre as razões das coisas. Um exemplo, quando eu vivia no pecado, que eu era muito boa em cobrar, as pessoas diziam assim, quando você vê uma pessoa muito boa de cobrar, pode ter certeza que ela não é boa a pagar, não é boa de pagar. E eu dizia, isso é uma mentira, porque eu sou muito boa de cobrar e eu gosto de honrar com as minhas dívidas, né? Isso não é uma verdade. Então, quando você vê uma pessoa entender que todo mundo mente, é porque ela é muito boa na mentira. Ela sabe que as pessoas estão mentindo porque ela mente. Ela aprendeu a mentir. Então você vai buscando uma razão, o que é verdade e o que é mentira. O que Deus realmente explica, porque muita gente não crê em Deus, outros descrê, mas não quer obedecer, não quer nem saber a respeito de Deus. E aí quando você se aprofunda nesse tipo de conhecimento, desse entendimento, o livro de Jó, ele é magnífico para que você entenda sobre a soberba. Que o soberbo, geralmente, ele se defende atacando as pessoas. Mas ele não consegue ter a visão. Ele não consegue ter a razão. E é por isso que às vezes eu ouvi as pessoas dizer assim, quando vê uma pessoa muito boa em cobrar, pode ter certeza que ela não é boa de pagar. Quando vê essa valentia toda, essa insistência toda, não é boa paga. E isso para mim era um absurdo. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero dar o próximo. Então, como eu vivo cobrando e enganando as pessoas? Não tem lógica. Para mim não tinha lógica isso. Mas eu via muita gente ser muito boa em cobrar, mas não gostar de pagar. Mas quando eu pensava em mim, eu dizia, mas isso comigo não cola. Porque eu sou muito boa de pagar. Sou muito responsável pelas minhas dívidas. E eu não quero fazer com as pessoas o que as pessoas fazem comigo. Então eu queria entender a razão do que eu via. Então lá no livro de Jó, Deus explica muito sobre a soberba. O engano que é a soberba. Para que você entenda sobre a real espiritualidade do que Deus explica. Também já ouvi sobre constelação familiar que o próprio estrupador era quem teve culpa naquela família de ser estrupado. Essa era a crença da constelação familiar, que o estrupado era o causador do estrupo, que ele não soube se respeitar, se insinuou, deu lugar ao estrupo. Então, isso são crenças que levam uma pessoa a um tipo de religião, para dar uma satisfação, uma explicação do que é que ele vive, da razão, qual é o sistema do problema daquela família, que as pessoas vão buscar para resolver um problema de família. Constelação familiar, que as pessoas buscam é isso, dizendo que a constelação é de Deus. Então eu vou explicar para você o que Deus ensinou a Jó, para que você tenha a visão da razão, que nem sempre o que você está vendo é realmente o que você está vendo. Quando você não tem conhecimento suficiente e nem entendimento, você não é convencido da própria visão. E Deus explica isso, que geralmente o soberbo, ele é orgulhoso e mentiroso. Então ele se defende atacando as pessoas até daquilo que ele faz. Ele se dá razão.
Então, quando você buscar uma constelação, querendo entender, você tem que saber realmente que tipo de constelação é essa. Porque as que eu vi até agora, eu não vi nada de Deus. E eu vou explicar para você o que Deus ensinou a Jó a respeito da constelação. Porque é lá no livro de Jó que Deus fala a respeito da constelação. Lá no Salmos 40, que Deus explica, que eu vou explicar para você naturalmente, para que você entenda a visão que Deus deu a Jó sobre a constelação, sobre a soberba de uma pessoa que ela não se conhece. Então, o sofrimento de Jó, ele foi tão grande que ele questionava Deus. E Deus respondeu a ele. Depois de muito sofrimento, Deus respondeu a ele. Então, Deus disse em Jó 48, Deus diz: porventura também tornarás tu vão ao meu juízo, ou tu me condenarás para ti justificares? Deus disse a Jó: tu agora vai me condenar, Jó, para se justificar? Por mais que Jó estivesse sofrendo, Jó, ele não blasfemou contra o Espírito, mas ele clamava. Ele dizia: por que é que eu estou sofrendo? Eu quero entender, eu quero saber por que é que eu estou perdendo tudo. Porque eu sou um homem justo, eu sou um homem bom. Deus, depois de muito ele sofrer, Deus explicou para ele a razão do sofrimento dele. Então Deus disse aqui: ou tens braço como um Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz. Orna-te de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glórias. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todos os soberbos, e o abate-o. Olha só o que Deus ensinou para Jó aqui. Atenta para o soberbo e o abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Deus explica: o soberbo, ele atropela o ímpio. O soberbo, ele fala mal do pecado alheio e peca também, e naturaliza. Então você tem que prestar muito atenção sobre esse ensino do que Deus estava explicando aqui para Jó. Esconde o justamente no pó, atalha o rosto em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar? Deus perguntou a Jó: a tua mão te poderá salvar? Contemplas agora a boemote que eu fiz contigo, que come a erva como um boi. Você come o ruim como bom. Você olha as coisas e acredita que é aquilo que você está vendo. É isso que Deus estava ensinando a Jó. Jó, você come a erva como um boi, dizendo que é uma coisa boa. Eis que a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como um cedro, e os nervos das suas coxas estão entristecidos, estão enrijecidos, estão duros, porque você só viu as coisas como você quis ver. Deus explicou aqui a Jó. Então Deus estava explicando a Jó a respeito da constelação familiar, que o livro é muito grande, mas no Salmos 40, por ali você vê a explicação, que é muita coisa, que eu vou contar uma história para que você entenda a respeito da constelação familiar, do que Deus estava explicando, para a pessoa entender que você não consegue ter a visão correta sem a satisfação do que você está vendo. Você não vai conseguir, porque o soberbo, geralmente, ele ataca as pessoas para se defender. É isso que Deus estava explicando aqui a Jó. E é por isso que eu não acreditava quando alguém dizia: quando você vê alguém muito boa de cobrar, pode saber que não é boa paga. Porque é enrolona também. Porque ela é valentona assim, brabona para cobrar. Mas pode saber que ela não é boa de pagar. Então quando você lidar com uma pessoa soberba, ele usa de todo argumento para se defender, para se justificar. E é o que Deus explicou aqui a Jó.
ele ataca as pessoas, e isso eu vi que era muito real. Quando eu ia cobrar a pessoa dizer pra mim, tá morrendo de fome? Eu tô cobrando e tô sendo acusada que é eu que tô passando fome, porque a pessoa não quer pagar. A pessoa que não quer ser cobrada, ela tá me acusando. E eu via que isso era muito real, que as pessoas não se enxergavam, que as pessoas não admitiam ouvir. Ela se explicava acusando as pessoas por não ter humildade. A maioria dos soberbos, eles são assim. Mas o que é que você não sabe a respeito da soberba, que é o que eu vou explicar para você, o que ele é capaz de fazer para se defender. Quando uma pessoa ela é altamente soberba e ela não tem visão nem do que está vendo, nem a razão do que está vendo. Quando eu vivia lá, quando eu tinha meus 17 anos, eu morei vizinha a uma mulher que ela traía o marido. E de muito ela traiu o marido, a gente sabe que o marido dela era caminhoneiro e vivia viajando. Então a gente viu o gemido dentro da casa dela, só pode ser outro homem. E de muito a gente observar, a gente via que o homem chegava, o homem saía, não era o homem dela. Então ela traía o marido. E um dia o meu ex-marido quis ir dizer para o marido dela, porque ele estava na cidade, mas não estava na casa. Estava na casa da família, estava doente. Tava com dengue, com febre na casa da mãe. Então ele disse, eu vou aproveitar e vou lá contar. E eu disse, não faça isso, rapaz. Pra que você vai contar? Eu tinha 17 anos, eu não tinha nenhum filho ainda. Ou era 16? 17. E ele disse, vou, porque isso é uma covardia, o homem trabalhando. Como pode o homem trabalhando e a mulher traindo ele? Eu vou lá contar. Eu dei muito conselho pra ele não ir, mas enfim, ele foi. E aí foi a maior confusão no dia, na madrugada, o homem saiu pulando o muro para não morrer. E no outro dia, o homem, quando foi pegar as coisas dele, ela disse que parede tinha ouvido, a mulher desconfiou que se parede tem ouvido, alguém contou e deve ter sido o vizinho, ele não ia bater de madrugada na casa se alguém não fosse uma denúncia. E aí a mulher foi tomar satisfação com ele, naquela satisfação houve agressão, né? Porque ela começou a dizer que se ele foi dizer, qual era a intenção dele dizer? Qual foi a sua intenção? Ela foi tomar satisfação com ele. Qual foi a sua intenção de dizer? E aí na hora ele disse, não, se eu fosse o seu marido, você não estava inteiro, você não estava vivo, seus dentes não estavam na boca. E aí ela começou a vomitar. Por que foi que ele foi dizer? Por que foi que você foi dizer que a sua vida era dar em cima de mim? Eu nunca quis. E eu, recém-casada, 17 anos, tinha casado com 16, fiquei impressionada com aquilo. Você foi dizer porque eu não lhe quis, porque a sua vida sempre foi dar em cima de mim. E ali naquele momento, eu não quis saber, eu não quis entender como eu ia acreditar naquilo. No momento eu fiquei na dúvida, né? Mas ali ela começou a vomitar. Que ele só foi dizer porque ele dava em cima e ela não queria ele. E eu, como estava recém-casada, como eu ia acreditar naquilo? E é justamente a respeito disso que eu estou explicando para você, que a constelação familiar, na Bíblia, é o que Deus está explicando. Quando você vê alguém acusando alguém, se movendo para maltratar muito uma pessoa, para desmascarar uma pessoa, você tem que buscar qual é a intenção. Por que essa pessoa tá agindo assim? Porque ela só se move com as suas próprias razões, com as suas próprias intenções. Hoje é que eu entendo aquele comportamento. Depois eu até entendi, eu até acreditei nela, depois de muitos anos. Mas no momento eu achei um absurdo. Eu era recém-casada, como aquele homem estava dando em cima dela? Uma mulher que estava traindo o marido, uma mulher rodada, né? Uma mulher vigarista, que ele falava tão mal dela. Eu não acreditei nela. Mas aqui na Bíblia Deus explica isso. E Deus não mente. E depois que eu conheci a personalidade do homem, eu percebi que ela não estava mentindo. Quer dizer, Deus explica, quando você vê uma pessoa acusando outra, no livro de Jó, onde está escrito em Jó do 40, na página inteira, Deus explica exatamente isso.
que a pessoa ela só se move pelo próprio interesse. E é você que tem que buscar que tipo de interesse é esse. Uma pessoa, ela não faz sacrifícios que ela não tenha a sua razão. A sua própria razão. A sua própria motivação. E é por isso que eu sempre ouvi as pessoas dizer, quando você vê um bom cobrador, ele não é bom pagador. E eu não acreditava nisso. Mas é mais ou menos isso que constelação familiar Deus explica. Sobre a soberba, sobre o orgulho, sobre a altivez de espírito. Que a pessoa, ela, não é que ela faça a mesma coisa. Ela está brigando pelas razões dela. E não quer dizer porque ela está brigando, não é que ela não faça. Porque eu conheci várias pessoas que brigavam pelo dinheiro, mas não me pagava. Que falava dos veiacos, dos enrolão, mas também enrolava. E eu queria entender de mim. Porque eu dizia, eu não enrolo. Eu compro e eu pago. E por que todo mundo diz que é assim? E eu dizia, isso não é verdade. Mas quando você vai para a Bíblia, Deus quer dizer que é algo interno da pessoa. É algo interno, não quer dizer que a pessoa que cobra, ela não paga. Quer dizer que aquela pessoa que ela está se movendo com algum interesse. Que interesse é esse? Qual é o motivo que uma pessoa vai sair de uma casa? Por isso eu contei esse caso para você. Qual é o motivo que uma pessoa vai fazer algo por alguém ou por alguém sem um motivo, sem uma razão? Então você tem que entender a verdadeira questão do que Deus explica. Você sempre desconfia de uma pessoa que ela faz algo por você que ela não faz por ela. Ela diz que está fazendo por você, onde na verdade ela não faz nem por ela e você acredita. Como eu já acreditei quando eu era nova. Uma pessoa se prostrar para estar fazendo na casa da minha sogra, fazendo café, fazendo um bolo, onde a casa dela, a pia estava cheia de prato. Tem que ter um interesse. Qual é a razão disso? Se a pessoa não é limpa e está limpando aquela casa. Se a pessoa, ela é prostituto, esse homem que eu tô falando para você, ele já teve caso com mulher casada e estava entregando uma mulher que era casada porque estava traindo o marido. E eu falei para ele, como é que tu vai entregar essa mulher se esse homem chegar e matar ela? Rapaz, deixa pra lá, é da tua conta. Eu falei para ele, pra que tu vai entregar essa mulher? Quer dizer, ele, se não tivesse uma real motivação, ele não tinha feito aquilo. Porque ele já tinha sido amante de mulher casada. Eu já sabia do passado dele, que quando ele era solteiro se envolvia com mulher casada. E como ele estava querendo entregar uma mulher porque era casada, deixa a vida dela pra lá. Então Deus diz, ele tem uma motivação. Quando você vê uma pessoa, ela se movendo para atrapalhar alguém, para maltratar alguém, para julgar alguém, para desmascarar alguém, ela tem uma motivação. E é você quem tem que entender isso. Porque é que o soberbo, ele só quer ter razão. Quando você vê uma pessoa falando muito de um assunto, ela entende muito bem do que ela está falando. Quando você vê uma pessoa, ela se prostrar, fazer algo que não traz benefício nenhum para ela, qual é a razão? Aí eu pergunto a você, qual é a razão? Então, quando eu ouvia isso, eu me questionava. Como assim? Porque eu sou uma boa pessoa de cobrar, porque eu não tenho medo, porque eu não desisto, porque eu corro atrás, quer dizer que eu não gosto de pagar. Isso não é uma verdade. Não é bem isso que Deus explica. Deus explica que existe uma razão. Uma pessoa não se move sem uma razão. Se ela está falando mal de alguém, ela está se defendendo. Ele fala pelo interesse dele. Só que ele diz que está falando para lhe defender, está fazendo por você, onde na verdade não é verdade. Ele está falando por ele. Se ele carrega excesso de medo, ele finge que é por você. Onde na verdade ele está falando por ele. Ele está fazendo por ele. Ele está justificando a ele. Então Deus explica que o soberbo, ele faz com você para passar por cima do ímpio. Ele justifica o próprio comportamento. Aí foi quando eu entendi. Quando você vê uma pessoa ela falando muito mal de todo mundo, ela está se defendendo.
Quando você vê uma pessoa muito religiosa, ela esconde algum segredo. Quando você vê uma pessoa acusando, ela gosta de falar mal de todo mundo, mas ela não aceita ouvir nada a respeito dela, porque ela se defende. Por trás de uma alta religiosidade, de uma pessoa que está defendendo a religião dela, que está se protegendo, que não quer saber de algo, ela está escondendo algo. Entende? O que é que Deus está explicando aqui a respeito dessa cegueira, dessa soberba? Então, Deus diz aqui para Jó, quando você vê uma pessoa soberba, humilha-o. Quando você vê uma pessoa querendo acusar a outras pessoas, preste atenção, busque aprender qual é a razão, porque uma pessoa não se move sem intenção. Uma pessoa, ela não se move sem intenção. Quer dizer, aí é que eu aprendi essa situação que eu contei para você. Como pode uma pessoa que já foi amante querer denunciar uma pessoa que está sendo amante? Se não é da sua conta. Como pode uma pessoa gostar de falar mal de todo mundo e não querer falar de você de nada? Tem que ter uma razão. Todo comportamento tem uma explicação. Entende? E é exatamente isso que Deus explicou. Preste atenção, Jó. Preste atenção quando você vê uma pessoa humilhando as outras, rebaixando as outras, se defendendo, acusando as pessoas, ela está falando por ela, pela intenção dela. Ela não se move sem uma intenção. Ela não faz nada sem uma intenção. Então, quando ela diz que está fazendo por você, abra o olho. Se realmente tem um fundamento. Se realmente é essa a razão do que ele diz. Então, quando eu busquei conhecimento sobre constelação familiar, não tinha nada a ver com Bíblia. E quando eu vi constelação na Bíblia, eu digo, não é que tem? Então, quando você ouve certa blasfêmia, certas mentiras nas religiões, é porque as pessoas querem dar satisfação. A sua razão, por isso ela vai buscar uma religião. Ela não quer a Bíblia, ela quer a religião. Ela quer entender aquilo que deu uma razão a ela, a satisfação dela. Mas é algo muito interno, o que Deus explica da soberba. É algo muito do interior, por isso Deus diz que ele é dominante, até os músculos dele, até a intenção de uma pessoa soberba, você tem que entender a razão. É você que tem que entender a razão. Quer dizer, quando eu fui amadurecendo, foi que eu fui acreditando naquela mulher. Não foi hoje que eu acreditei. No passado eu já tinha acreditado. Quando eu comecei a descobrir que era um homem promíscuo, mentiroso, invejoso, soberbo, eu vi que ela não estava mentindo. Ela não estava mentindo. Mas só em ele ser promíscuo, em ter saído com mulher casada, já explicava a razão dele não querer ir. Dele se pôr no lugar daquele homem. Vai arriscar a vida do homem. Se o marido dela chegar e matar o homem, não faça isso, fulano. Eu me preocupei. Ele disse não. Eu vou convencer ele que ele não vai matar ninguém, mas eu vou. Como pode uma pessoa sair da sua casa para fazer algo por alguém que ele não vai ganhar nada com isso? Qual é a intenção? A intenção era da rejeição. Não me quer, mas quer outras pessoas, vou falar pro marido dela. A inveja é quem faz isso. A disputa, a despeita da pessoa. Eu dou em cima dela, ela não quer, ela tá saindo com os outros homens. Entende? Então ele saiu da casa dele e foi na casa da família do marido dela e o marido dela pegou ela com outro homem. E aí, hoje é que eu entendo que o soberbo, mesmo ele falando mal dele, ele não é convencido, ele tá justificando. O homem é um homem de bem, um homem trabalhador e a mulher tá aí traindo ele. Quer dizer que quando ele tava fazendo isso com outros homens, que ele saía com mulher casada, ele não via isso. Por que ele não via? Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Que tudo que um ser humano faz é pela razão dele. Ele está falando por ele. E Jesus explica isso na Bíblia. Quando os soberbos, os religiosos, iam desfazer de Jesus, com que autoridade você está perdoando as pessoas? Quem perdoa é Deus. Com que autoridade você está perdoando? Com que autoridade você está fazendo isso?
e ficava julgando Jesus, o que era que Jesus dizia? Você está falando por você. Você não está falando de mim, você está falando por você. Tudo que sai da boca de uma pessoa, ela só fala pelo conhecimento dela e pelo interesse dela. É por isso que ela não quer ouvir a respeito dela. Ela só quer falar dos outros. Desfazer dos outros. Desmascarar os outros. O soberbo, ele é assim. Principalmente que ele não tem bastante conhecimento. Ele vai dizer que isso é uma mentira. Porque ele vai dizer o quê? Como eu dizia. Quer dizer que eu cobro e eu dou golpe em alguém? Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que cada um só faz aquilo que lhe convém. Deus está falando que cada um só faz aquilo que lhe agrada. Que cada um fala pelo seu próprio interesse. Pelo seu próprio interesse. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem interesse de prejudicar alguém, de falar mal de alguém, de botar outras pessoas contra aquela pessoa, ela está se defendendo. Ela está escondendo algo. Mas as pessoas, por desconhecer, vai crer e já vai até se afastar. Porque está ouvindo a pessoa falar. Tá falando, eu já sei. Que essa pessoa aí, que fulana me disse que não presta. Como pode uma pessoa se dar com outro e depois de muitos anos se afastar porque a pessoa não presta? Está defendendo alguma coisa. A pessoa está se defendendo, está com medo. Por isso ela vai botar as outras pessoas contra aquela pessoa. Por isso ele está defendendo a razão dele. Toda pessoa que você vê ela se prostrar para ir dizer de alguém, falar mal de alguém, ele está defendendo a razão dele. Ele tem algum interesse com isso. Ele tem um benefício com isso. Então a pessoa faz só para maltratar, só para desfazer, porque ele está defendendo o próprio sentimento. Aí eu entendi. Aí foi quando eu entendi, quando a moça disse, realmente ela não estava mentindo. Você só foi dizer porque eu não lhe quis. Porque você deu em cima de mim, eu não lhe quis. Por isso é que eu sou rapariga. E ele se defendeu. Que era mentira dela. E eu, sem conhecimento, não acreditei. Com o decorrer dos anos, eu percebi que realmente eu que não conhecia a pessoa que eu vivia. Né? Que ele não era promíscuo só quando ele era solteiro. Ele era promíscuo. E não ia deixar de ser promíscuo e prostituto porque estava casado. Ele ia continuar buscando as suas próprias razões. E como é que a pessoa busca? Defendendo as suas próprias questões, afastando a pessoa das pessoas, não deixando você falar quem ele é, julgando todo mundo para dar razão ao sentimento dele. Você não tem que dizer o que acontece na nossa casa, você tem que acreditar em mim, porque eu que sou o seu marido. O soberbo, ele é assim, porque ele quer botar você naquele lugar. Tá entendendo? Porque ele tem medo que você converse com as pessoas. Porque é que ele sempre pode tudo e você não pode nada. Porque ele tá defendendo algo. Porque é você que é bobinha. Porque é você que não sabe e ele não quer que você saiba. Entende? Para quando você saber, não vale mais a pena. Você já perdeu muitos anos, você não sabe quem é a pessoa. Porque ele faz o campo dele. Como pode um soberbo, um mentiroso, ele querer ser desmascarado? Ele quer desmascarar os outros. Ele quer falar mal dos outros. E aquilo que acontece dentro de casa, ele vai dizer, não diga a ninguém. Não diga a ninguém. Entende? Porque tudo ele tem uma razão. Tudo o soberbo e o mentiroso, ele tem uma razão. Então Deus explicou a Jó. Quer dizer que você também, Jó, vai me acusar? Você não quer que eu lhe responda? Porque Jó estava clamando, e aí Deus respondeu, que era por conta do medo. Então, todo mentiroso, ele é medroso. Entende? Todo mentiroso, ele causa facção, ele causa divisão, ele fala por ele. Aí, para falar por ele, ele vai falar mal das pessoas, para conseguir aquilo que ele quer, para manipular, para trazer para a razão que ele tem, a razão do que ele é. Então, se você estuda constelação familiar, se você busca uma religião, que você não quer entender a razão do que ouve, quer ouvir como quer ouvir, entende? Deus explica, tem algo errado aí. Como pode uma pessoa justificar o erro de um e botar no outro?
As pessoas não querem assumir os seus próprios erros, porque ela fala por si. Ela fala por si. O soberbo, ele fala por ele. Então, ele manipula todo mundo. Entende? O soberbo, ele é cego, ele não tem visão. Por isso, ele está sempre justificando. Quando você vê uma pessoa que ela está justificando muito algo, ela já está explicando. É você que não está entendendo. É você que não está entendendo o que ele está querendo explicar. Ele já está se defendendo, porque ele sabe que ele está errado. A soberba tem muito disso. A pessoa, ela tá sempre se explicando. Olha, eu não tô lhe usando. Eu tô apenas... Eu tô vindo muito aqui, mas não é lhe usando. É porque eu tô precisando de você. Ele já sabe que tá só lhe usando. Ele sabe que só vai atrás de você quando ele tá precisando. Ele já sabe. Ele tá justificando a razão dele. O sentimento dele, porque ele já teve visão do próprio sentimento. Que eu já vi uma pessoa dizer isso pra mim. Olha, eu não tô lhe usando, eu tô ouvindo porque realmente eu tô precisando. Por que a pessoa se explicou assim? Porque ela viu que tava usando. Porque sabe que só vinha atrás quando tava precisando. Não tô lhe usando, tá usando. Tá usando. Uma pessoa que não tem sentimento verdadeiro, ela usa as outras. Ela usa, apenas usa. E é a gente que tem que pegar essa visão. Essa revelação de Deus. Então, a constelação familiar... raramente você vai ver que é de Deus. Eu ainda não vi nenhuma. Porque as que eu estudo sempre caem em contradição com a Bíblia. Sempre caem em contradição com a Bíblia. Então peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.